Oi, eu sou Luísa Cunha e a gente não tem as mesmas 24 horas. A gente não tá saindo do mesmo degrau, a gente não teve os mesmos privilégios e a gente não precisa surtar por não estar dando conta de tudo. Essas últimas semanas eu me peguei me cobrando muito, achando que tudo que eu fazia era ruim, não era tão bom o suficiente, que eu não era boa o suficiente, ou que eu era burra, ou que eu não conseguia dar conta das coisas. E eu comecei a refletir sobre como é que o meu tempo não dava, porque eu tentava acordar cedo, dormia tarde, dormia pouco, o sono já não estava equilibrado, as coisas já não estavam confortáveis e ainda não estava me sobrando tempo para tentar fazer as coisas que eu achei que eu tinha que dar conta. E aí eu comecei a refletir muito sobre uma coisa que, assim, todo mundo tem essa noção, mas a gente não realmente não bota isso em jogo quando a gente começa a se cobrar. Que é que a gente não tem as mesmas 24 horas. O tempo não passa igual para cada um. A gente não tá saindo do mesmo ponto de partida, do mesmo degrau. Cada um tá vindo com um esforço diferente e cada um tá tentando dar conta do que pode na vida. Então, assim, eu trabalho ainda no sistema CLT e isso me toma maior parte do meu dia. Quem trabalha de carteira assinada, que tem que cumprir no mínimo 8 horas de serviço, a pessoa perde muito mais do que 8. Tem o tempo de se locomover, tem o tempo de se arrumar, tem o tempo de arrumar a comida. Então, assim, se você colocar tudo na ponta do lápis, dependendo da sua realidade, você vive para trabalhar. E isso já tira aí provavelmente 10 a 12 horas do seu dia. Então, assim, eu me peguei analisando a minha rotina, em vez de só me cobrar. E eu analisei que, assim, eu acordo e aí eu faço as coisas em casa e faço as coisas para trabalhar. Eu faço minha comida para trabalhar, eu lavo as minhas roupas para poder trabalhar, eu cuido da minha casa para poder trabalhar e eu ajeito as coisas para poder ir trabalhar. Então, isso porque eu trabalho próximo da minha casa. Então, assim, eu gasto muito pouco tempo para ir e para voltar. Eu fico imaginando se eu estivesse trabalhando, como eu já trabalhei, assim, que eu preciso gastar aí pelo menos 2 horas de transporte público, às vezes 2 horas para ir, 2 horas para voltar, que é a realidade da minha mãe, que ela sai de casa às 5 horas da manhã, ela chega em casa às 8, 9 horas da noite, por conta de trânsito, de horário de pico. Então, assim, além dela perder muito tempo com a jornada para ir e para voltar, ela perde também, ela gasta bastante tempo dentro do serviço. Então, assim, como que ela vai ter disposição para chegar em casa e fazer uma academia? Óbvio, saúde é importante, mas como que ela vai ter disposição para chegar em casa e ler um livro, e estudar, e fazer uma faculdade, e fazer um curso, e fazer isso, aquilo? Tem algumas pessoas que vão conseguir dar conta. Tem, sempre tem uma pequena minoria que consegue dar conta de tudo, que aceita que a vida não vai ter um equilíbrio, que alguma parte da sua vida vai ficar faltando para você poder focar em outras. Então, assim, eu já vivi essa realidade onde eu trabalhava, fazia faculdade na época, então, assim, o sono era uma coisa que não existia, eu dormia 3 a 4 horas por dia, e final de semana eu tentava dormir o máximo que eu conseguia. Eu trabalhava de segunda a sexta, eu trabalhava longe da minha casa e eu depois ia direto para a faculdade por conta do tempo. Então eu perdia tempo com transporte público e se eu quisesse fazer uma academia, tentar fazer uma compra, tinha que ser naquele tempo. Então eu chegava muito cedo, eu saía muito cedo de casa e eu voltava muito tarde. Então eu comia mal, eu dormia mal, dormia muito pouco e eu tinha pouquíssimo lazer e pouquíssimo tempo para estudar. Então, assim, na maioria das vezes, durante a faculdade, eu tentava organizar coisas da minha vida pessoal. A aula acontecendo e eu mandando mensagem, eh, agendando o pagamento de alguma coisa, resolvendo coisas da minha vida que durante o dia não dava. E, assim, você sente essa diferença, principalmente quando você tá no meio de pessoas que não têm a mesma realidade que você. Então, assim, eu cansei de ser excluída de trabalhos, de grupo, porque eu não conseguia chegar cedo para poder participar de um grupo, de uma conversa, poder ir para a biblioteca estudar. Então, assim, eu não tinha essas.
essas disponibilidades que algumas pessoas da minha sala tinham, e eu fui julgada por isso, eu fui excluída de muitos trabalhos por isso, porque as pessoas me viam como desinteressada, como que eu não me esforçava para a faculdade, sendo que eu estava sobrevivendo, trabalhando para poder conseguir pagar a minha faculdade. Então, assim, quando a gente não entende e a gente não tem o senso, sabe? É como se fosse uma noção dos privilégios que a gente tem. A gente não tem empatia com o outro e a gente não tem também com a gente mesmo. Então, hoje em dia eu vejo muito isso, as pessoas se cobrando muito. Eu me peguei fazendo isso esses dias. Eu estava me cobrando de coisas absurdas, só que eu não estava levando em consideração os meus obstáculos, os meus desafios. Então, hoje em dia eu tento dar conta dentro da mesma 24 horas que todo mundo tem, só que o meu dia, as minhas 24 horas, elas vão ser divididas entre trabalho, entre estudo, entre coisas da casa, entre cuidados com a minha família. Eu não tenho filhos, mas eu tenho que ajudar minha mãe e meu irmão. Eu moro com minha mãe e com meu irmão, então eu preciso ajudar. Eu tenho meus bichos, então eu preciso cuidar dos meus cachorros. E eu tô tentando conquistar coisas que para outros foi muito fácil, que para outros isso foi natural no crescimento. Então, assim, é difícil você atingir determinada idade, tipo a partir de 25 anos, 26 anos, e você começa a competir de uma maneira muito desigual com uma parte da sociedade, que geralmente essa parte ela tem privilégios, ela consegue ter uma boa desenvoltura e o tempo dela sobra muito mais do que o nosso. Então, assim, às vezes a gente está se julgando, a gente está se cobrando e achando que a gente não está dando conta, mas a gente não para refletir que a gente está tentando estudar inglês com 20 e tantos anos, sendo que a maioria que fala inglês começou com criança, teve a oportunidade de criança. Então, assim, muita gente, principalmente quem veio de uma família pobre, quem teve problemas, né, sociais, assim, de classe social, de uma família pobre, de uma família com pouca cultura, com pouco acesso à educação, tudo que a pessoa está tentando conquistar hoje na vida adulta, que ela pode se proporcionar um hobby, um lazer, um exercício físico, uma consulta médica, sabe? Determinados tipos de consultas médicas. Quando você depende do sistema público, as coisas são muito, muito demoradas. Uma consulta demora muito. Então, assim, você cresce sem conseguir ter um acesso a um dermatologista para resolver, às vezes, um problema de acne, que para uma pessoa que vem de uma família estruturada financeiramente, é fácil, sabe? Ela vai com 12, 13 anos num dermatologista, passa um remédio, sabonete, coisa, e ela resolve. Isso melhora drasticamente a autoestima dela, a pele, a saúde. Então, assim, coisas que são básicas, que para pessoa que vem de classe baixa não tem acesso, não tem esse acesso fácil. Então, quando a gente conseguir, assim, conseguir é ótimo. Quando a gente consegue mais dinheiro, mais condição financeira, o que a gente tenta suprir isso. Então, a gente tenta pela primeira vez na vida fazer um hobby, fazer uma aula de piano, uma aula de tênis, uma aula de violão, pagar um personal, ir no nutricionista, no dermatologista. A gente tenta fazer inglês, a gente tenta estudar um segundo idioma, fazer uma faculdade, uma pós-graduação. E algumas pessoas tiveram essas coisas básicas na infância. E assim, eu sinto principalmente na minha vida, e de alguns amigos que eu converso sobre, que essa busca pela sobrevivência, ela é cansativa, sabe? Ela tira toda a nossa energia do dia. E aí a gente se pega se cobrando e se comparando com pessoas que tiveram tudo isso. Então é muito difícil você chegar com 30 anos, que é o meu caso, e estar se esforçando para aprender inglês e você ter ali como pessoas assim ao seu redor que já eram fluentes com 13, 14, 15, porque te faziam inglês desde pequenos, porque tiveram essa oportunidade. Eu não tive. Então, assim, você tá com 30 anos de fazer o primeiro voo de avião, enquanto pessoas já cresceram acostumada. Então, assim, tudo para você é novo, você tem que pesquisar, você tem que entender como é que funciona. É como se você estivesse aprendendo a andar de bicicleta todos os dias, que você fosse tentar toda vez algo novo.
E eu me peguei nessa situação, me cobrando, de que eu não tive as mesmas condições do que outras pessoas. E tá tudo bem. O mundo ele não vai ser igual, ele não é justo em nenhum lugar, nenhum país, em nenhum lugar ele vai ser justo. Existem as diferenças, existem quem tem mais, quem tem menos, quem tem mais privilégios e outros não. Porém, a gente precisa entender que isso faz parte, que tá tudo bem e que é normal e que a gente não vai dar conta de tudo. E eu tenho, assim, nós não temos as mesmas responsabilidades, não temos os mesmos objetivos, não tivemos as mesmas oportunidades e tá tudo bem. E assim, você precisa ser empático com você mesmo, sabe? E entender que você tá fazendo tudo isso hoje, refletir se você tá fazendo isso por você ou se você tá fazendo isso para impressionar alguém, sabe? Então, eu tenho refletido muito sobre isso, sobre o por que que eu faço certas coisas, por que que eu escolho certas coisas, por que que eu tento dar conta de certas situações. E uma coisa que eu tenho priorizado é saber se eu não estou me traindo, se eu estou orgulhando a mim mesma e não aos outros. Então, é normal, às vezes eu vou ficar cansada, às vezes eu vou ficar exausta, às vezes eu vou me sentir culpada por estar sentada. E isso é uma coisa que acontece muito com quem vive no modo sobrevivência, que está sempre precisando trabalhar para pagar conta e tentar melhorar um pouco e tentar conseguir uma condição de vida melhor para sua família, de fazer algo diferente. E assim, a gente sente culpa por poder sentar. Diversas vezes a gente vai sentir culpa, sabe? Culpa por sentar, culpa por comprar alguma coisa que não é urgente, que é só porque você quer, culpa por comprar um livro, uma maquiagem, pagar um curso, pagar um hobby, um lazer. E as pessoas ao redor, elas ficam o tempo inteiro massacrando no seu ouvido de que você tem que fazer renda, você tem que isso, você tem que aquilo, e que isso e aquilo, aquilo outro. E as pessoas estão ficando doentes, aonde você não pode ter mais um hobby, aonde você não pode mais fazer uma coisa só por querer, aonde você não pode ter algo que as pessoas se metem, elas falam besteira. E se você não tiver bem definido, não tiver bem estabilizado consigo mesmo, com sua família, você vai dar ouvido a essas pessoas, você vai se incomodar com a sua própria atitude. E muitas das vezes você está fazendo algo só para agradar a sua criança, sabe? Aquela criancinha ali que é você mesmo. Quando você era criança, o seu sonho de ser um jogador de futebol, o seu sonho de ser um cantor, de tocar um piano, de tocar um violino, de falar inglês, de viajar, sabe? Tudo aquilo que você sonhou. E aí você hoje em dia que tem uma maturidade, você vê que você tem mais oportunidades, que você consegue correr atrás, você só quer agradar aquilo, você quer aquela sensação de agradar aquela criança e sentir que você está construindo algo. E muitas das vezes o ambiente que você fica, ele não tem essa compreensão. Mesmo a pessoa passando por isso, ela julga o outro. E assim, a gente precisa ter a cabeça bem no lugar e ter isso bem definido, sabe? Para não cair. Não cair no, nesse nesse golpe de, ai, eu sou um fracassado, de achar que tá fracassando, de achar que não tá dando conta. Muitas vezes, o nosso ambiente, principalmente família, sempre tem um parente, um tio para falar que a sua aula de tênis é uma bobeira, que a sua aula de piano é uma bobeira, que isso não vai dar dinheiro, que você nunca vai ser um pianista. E as pessoas precisam entender também, e eu acho que a gente tem que, sabe, começar a impor esses limites e deixar claro para as pessoas que nem tudo que a gente vai fazer é voltado à vida profissional. Então, assim, hoje em dia eu tento muito fazer isso, como, por exemplo, você fazer uma outra faculdade, muitas pessoas vão falar, tá, mas você vai trabalhar com o quê? E aí você fala, não, mas eu não quero fazer essa faculdade para trabalhar, eu quero fazer essa faculdade para conhecimento, para agregar no que eu acredito na minha vida. Não necessariamente tem que ser uma fonte de renda, tem que ser trabalho. A minha vida não é voltada 100% para trabalho. A vida das pessoas não precisam ser voltada 100% para trabalho. Então, assim, você tem que começar a colocar, a botar isso no impor esse limite e pôr essa barreira de, olha, isso não é uma fonte de renda, isso não é uma profissão, isso é o meu hobby e você não tem nada a ver com isso. E você precisa apenas respeitar. Isso é difícil, porque muitas vezes vem de pessoas próximas, vem de pessoas que a gente tem intimidade, até porque
dificilmente pessoas que não te conhecem, que não têm tanto contato com você e que não se acham íntimas, elas dão tanta opinião sobre a sua vida. A maioria das vezes são pessoas próximas e que têm essa coragem e essa eh, intimidade para falar na sua frente, para te questionar sobre as suas próprias decisões. Então, eu me peguei nessa situação, refletindo sobre isso, de que eu não preciso me cobrar tanto, eu não tenho o mesmo tempo que você tem. Eu não tenho tempo de acordar, tomar um café com calma, fazer uma rotina de skincare com 50 passos, ou de fazer um mestrado e isso e aquilo, porque eu preciso trabalhar. Eu preciso ainda pagar contas. Eu espero muito que a minha realidade muda. Eu tenho certeza que ela vai mudar com o tempo, que eu tô correndo atrás disso, eu tô investindo em diversas áreas para isso. Porém, eh, no momento, eu preciso entender que as minhas 24 horas não são as mesmas que as suas. E que tá tudo bem. Tá tudo bem. Não teremos o mesmo tempo livre, não teremos os mesmos hobbies. E assim, uma coisa que eu percebi também que estava me influenciando muito a ter esses pensamentos era a questão do consumo, de seguir pessoas que têm essa vida proativa, só que é uma pessoa que não trabalha, sabe? O trabalho dela é criar conteúdo, ok. Só que você precisa entender que quem trabalha com criação de conteúdo, apenas isso, ela tem o privilégio. Ela precisa entender, é um trabalho também, dá trabalho, é cansativo, porém é um privilégio de você poder trabalhar de casa, no seu tempo, fazendo algo que você gosta, falando sobre algo que você gosta. Então, assim, ter noção também para influenciar as pessoas. Eu vejo muita blogueiro, assim, né, influenciador, que né, acho que nem se fala mais blogueiro hoje em dia, né? Influenciador que tenta colocar assim, volta a fazer os seus hobbies, volte a ser o nerd esquisito. E aí os hobbies de nerd esquisito da pessoa é ir pra academia, estudar, se alimentar bem, correr. E eu fico, que nerd esquisito é esse? Porque na minha época os nerds esquisitos eles jogavam, eles não faziam exercício físico, eles eram esquisitos mesmo. Então, assim, tá muito na moda essa influência de faça isso, faça aquilo. Se você não faz é porque você é um fraco, porque você não consegue, porque você tá dando moleza, acorda pra vida. Sendo que, como é que. Tá todo mundo tentando sobreviver, sabe? Tá todo mundo tentando sobreviver. Todo mundo tentando dar conta de tudo. E hoje todo mundo tem acesso a tudo com a internet, então coisas que você acha que você não ia gostar, que talvez você nunca nem ia saber que existia se não tivesse internet, hoje em dia você sabe. Então, assim, antigamente, quando não tinha internet, a gente só sabia e a gente só gostava daquilo que estava ao nosso acesso. Então, você só fazia inglês se você tinha amiguinhos que faziam inglês, se você estudava numa escola que tinha, você raramente iria começar uma coisa se não tivesse alguém do meio que fizesse, alguém próximo. Então, você só soltava com a FIFA se tivesse alguém soltando com a FIFA. Você só jogava bola se tivesse alguém jogando bola. Hoje não, hoje em dia você vê um vídeo e você tenta fazer algo novo. Então você tenta incluir um hobby novo. É cerâmica, é isso, é idioma, é viagem, é milha, nananã, é intercâmbio. E é 200 mil informações assim, ó, o tempo todo na sua cara. E você tem as mesmas 24 horas que todo mundo para tentar dar conta de tudo. Só que a gente não tem o mesmo tempo livre. A gente não tem a mesma disponibilidade. A gente não veio do mesmo patamar, do mesmo degrau. Então, assim, é fácil para uma pessoa que teve tudo do básico e essencial na infância e na adolescência fornecido aos pais. É muito mais fácil falar. Óbvio que tem gente que tem dinheiro e não tem amor e não tem outras coisas. Mas a gente tá falando, assim, da realidade, né? De pensamentos de adultos. Que a gente sabe que o dinheiro faz total diferença na criação e na vida das pessoas. Ele te protege, ele te tira de humilhação, ele te tira de sofrimento, ele te faz, te dá o poder do não, de você falar eu não gosto, eu não quero, eu não vou, eu não preciso. Quando você não tem dinheiro, você está exposto a todo tipo de vulnerabilidade possível que existe. Então, você é exposto à humilhação, você é exposto à fome, você é exposto à necessidade, você é exposto a problemas de saúde.
Então, muitas vezes, coisas que são básicas de resolver, que é uma falta de vitamina, são coisas simples, mas você não tem esse acesso. Às vezes, o remédio para aquela solução é simples, mas para você descobrir que você precisa daquele remédio, o caminho, ele precisa ser conquistado, ele precisa ser acessado, e nem sempre a pessoa vai ter. Então, assim, um exemplo básico disso são questões de problemas de saúde que geralmente criança e adolescente enfrenta, assim, principalmente de classe média, né, baixa, de média para baixa, para pobre, assim. Falo nem extrema pobreza, tá? Não, nem é esse caso, eu digo assim, o pobre por classe média. Ele, para descobrir se ele tá com uma falta de ferro, esses exames básicos que vai saber se a pessoa tá com hormônio no direito, se ela tá produzindo algo normal que impacta no desenvolvimento, na autoestima, na saúde, na beleza, no emocional, no psicológico. Precisa de exame, precisa de investigar de algo que o básico não tem, que o SUS não fornece. Então, até isso faz diferença na vida. Até essa pequena fração faz diferença no crescimento e no desenvolvimento das pessoas. Então, assim, é, é muito é muito doido a gente parar pra refletir de onde a gente veio, de o que a gente teve, quais foram as nossas oportunidades e principalmente do que a gente está querendo fazer, do que a gente está buscando, do que a gente está tentando. Então, o principal é você ter consciência de que você não está em pá de igualdade com a grande maioria. Que algumas pessoas você vai ser, como é que eu posso dizer, ter mais privilégios, ter sido mais beneficiado, e outras você está em desvantagem. Então, assim, você é jogado no mercado de trabalho, num mundo, num, numa sociedade que você vai competir com pessoas que tiveram tudo, outras que não tiveram nada. Então, assim, sempre vai ter alguém pior que você e sempre vai ter alguém muito melhor do que você. Isso eu digo no sentido de conquistas, de investimento, de instrução. Sempre tem alguém mais inteligente do que você, sempre vai ter alguém mais rico que você, sempre vai ter alguém mais saudável que você. Então, assim, sempre vai ter. E sempre vai ter gente pior também. Então, é você tentar achar o que você é bom, no que você tá conseguindo dar conta. E você aceitar que tá tudo bem, que tem alguma área da vida não vai estar regulada, que alguma área da vida não vai estar direita, não vai estar seguindo como deveria. Uma hora você vai ter que abrir mão de sono, uma hora você vai ter que abrir mão de saúde, uma hora você vai ter que abrir mão de tempo, uma hora você vai ter que abrir mão de lazer, uma hora você vai ter que abrir mão de estudo. E é você tentar botar a sua cabeça no lugar pra você não surtar, pra você não enlouquecer. De que você não precisa dar conta de tudo. Tudo bem se você precisar sentar, parar um pouco. Tudo bem se você quiser trocar de faculdade. Não é o fim do mundo. Não é a pressão. Você não precisa dessa pressão. Você não precisa de mais pressão na sua vida. Já não basta toda a sociedade e toda a dificuldade de você ganhar alguma coisa sólida, né, no nosso país. De você conseguir construir algo. Tanto pessoal, como emocional, até como financeiro. Então você não precisa de mais esse fardo, sabe? De sentir que você é um fracasso porque você não tá dando conta do básico. E você precisa entender que você não teve o básico a vida toda. Então, olha pra trás, olha pra sua criança, pra criancinha que sonhou, que sempre quis fazer aquelas coisas e faz por ela, sabe? Faz pra sua criança. Pra quando você era criança, lembra de você pequenininho sonhando com as coisas. Volta na essência de onde surgiu esses sonhos, de o que inspirou esses sonhos. Porque isso vai dar força, sabe? Isso vai te motivar. Vai motivar você não desistir, vai motivar você ser empático com você mesmo, ser compreensível com você mesmo. A gente vive perdoando as pessoas e sendo compreensível com todo mundo, mas a gente nunca é compreensível com nós mesmos, sabe? E tá tudo bem. Hoje você não vai conseguir fazer aula, tá tudo bem. Hoje você vai faltar o treino, tá tudo bem. Só não deixa que desistir das coisas. Não precisa ser perfeito. Precisa ser feito, mas não precisa ser perfeito. Não precisa dessa cobrança, não precisa ser rápido. Você não precisa desenvolver 50 hobbies e conhecer o mundo inteiro em X tempo. Não se compara.
Não fica seguindo esse conteúdo de pessoas que são muito jovens e tiveram tudo e se comparando, sabe? Às vezes a gente vê muito influenciador que é novo, que vem de uma condição financeira muito boa, mas que o conteúdo dele, e eu não digo isso que ele faça por mal, não, porque às vezes ele nem tem noção dos privilégios que ele teve, porque ele nunca nem foi exposto a uma realidade diferente. Mas você que veio de uma realidade diferente, você precisa colocar a mão na consciência e falar assim: eu preciso refletir sobre isso. Não, ele teve coisas que eu não tive. Então, ele não tem a noção do que eu vivi. Então, a gente tem que ter essa noção, a gente tem que ter esse senso de compaixão com nós mesmos, de tá tudo bem, eu não tive acesso a isso, eu não fiz isso, mas eu vou ter agora, eu vou conseguir agora, no meu tempo, e que ninguém tem nada a ver com isso. E ninguém tem que me cobrar nada. A única pessoa que pode te cobrar, talvez, alguma coisa é uma pessoa que te banca. E se você não quer dar satisfação, vai procurar sua independência. Vai arrumar um trabalho, vai tentar dar um jeito de sair da dependência das pessoas. Porque tudo bem você morar com mãe, com pai, com avô, com primo, com marido, mas se você é totalmente dependente dessa pessoa, você vai ser exposto a cobranças e humilhações. Então, tenta. Então, essa questão. Tá tudo bem. Nós não temos as mesmas 24 horas disponíveis. Nós temos o mesmo tempo, porque o tempo ele passa igual para todo mundo. Mas a gente não tem a mesma disponibilidade. A gente não veio do mesmo lugar e a gente tá buscando coisas diferentes todos os dias. Então, se você também compartilha desse pensamento, é, com, compartilha com alguém, comenta, deixa a sua opinião aqui embaixo, curte, se inscreve. Eu vou voltar a gravar conteúdo pra cá. Eu fiquei um mês aí meio parada porque eu estava surtando por conta desse assunto. Confesso, não tava assim muito bem, porque eu me peguei muito sobrecarregada com metas que eu mesma criei pra mim e que eu não tava dando conta. E aí eu parei pra refletir que eu tava me sentindo muito mal e eu tava dormindo mal, comendo mal, me exercitando, zero, totalmente parada. E eu vi que eu tava quebrando promessas que eu fiz pra mim mesma e me sentindo culpada por isso. E me culpando por não estar em pé de igualdade com pessoas que tiveram muito mais oportunidades do que eu tive. E ignorando que existem pessoas muito piores do que eu, no sentido de privilégios, de que não tem uma casa. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilha, me ajuda a crescer. Eu vou tentar gravar mais. Eu espero que as minhas reflexões possam ajudar. Eu tenho certeza absoluta que eu não sou a única que tem essas dúvidas, que tem esses sentimentos, essas cobranças. Então, eu espero que talvez chegue alguém que precise. Eu espero muito que você que esteja vendo, que ficou até aqui, que tenha feito você refletir de alguma maneira. Eu tenho tentado me expressar cada vez mais de uma maneira clara, de uma maneira sucinta, para que isso contribua para alguém, para que alguém possa ver e refletir sobre e fazer uma diferença na vida das pessoas, assim como outros criadores de conteúdo já fizeram diferença na minha vida, que falaram algo que era importante, indicaram algo que era importante e foram legais, sabe? Foram legais para a sociedade. Apenas tiveram a boa vontade de sentar, expor uma opinião, expor uma reflexão, estudar um assunto e trazer gratuitamente para o mundo. Então, assim, dê valor ao criador de conteúdo no geral. Eu dou muito valor, eu sigo e acompanho várias pessoas. E eu tenho certeza que eu não sou a única que passo por diversas situações. E eu vou tentar expor o máximo possível meu raciocínio, o que, que tem acontecido, para tentar chegar até alguém que precise ouvir o que eu tenho a dizer. Tá bom?